Cursos Leal. Básico 2 de Espiritismo. Aula 8. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Tema de hoje: servir a Deus. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rúbrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem, majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem aqui e ali casas de adoração com variada nomenclatura. Templos palácios, templos estilos, templos museus, templos consagrações, templos claustros, templos troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe os desvãos da miséria e as sombras da enfermidade, que dizer da instância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos, mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre malfeitores, para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir
sem afetação, é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Eu acho que esse texto fala novamente que a nossa fé sem ação é uma fé morta, né? Que, na verdade, para que nós nos aproximemos de Deus, para que a gente possa honrar a Deus, a gente precisa agir dentro do bem, dentro da caridade, dentro da humildade, né? Seguindo os passos que Jesus nos ensinou, né? Cuidando do nosso próximo, olhando para o nosso semelhante realmente como irmão, entendendo as suas necessidades, podendo estender realmente a mão para ele. Então, de nada adianta a gente construir templos maravilhosos para orar se a nossa ação não for em prol do nosso irmão, não for em prol do bem, da caridade. Isso é que nos aproxima de Deus, e não um local lindo, maravilhoso, luxuoso, onde a gente passa algumas horas e quando sai dali se esquece da prática do bem, da prática da caridade. Então acho que é essa a principal lição que eu tiro desse texto hoje. Lei de reprodução. Terceira parte. Queridos alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a lei de reprodução, parte 3. Vamos começar a falar sobre o casamento. O casamento é indicador de progresso na marcha da humanidade. A união conjugal no plano espiritual se dá através de almas afins, enquanto no plano físico essas relações se dão muitas vezes para reajustar uma situação criada em outras encarnações. Esses espíritos têm a oportunidade de se encontrarem e, através do convívio, evoluírem espiritualmente, se libertando daqueles laços que os prendiam. O Instituto de Planejamento das Reencarnações. Antes de retornarmos ao plano físico, fazemos um planejamento reencarnatório onde nos comprometemos em receber, acolher e conviver com companheiros de aventuras infelizes, com a promessa de socorro e oportunidades de reedificação, com esperança de elevação e resgate. O casamento ou união conjugal é uma dessas oportunidades, onde se pode construir uma família e quitar os débitos adquiridos. Alunos, caso vocês queiram, vocês podem procurar nas obras de André Luiz, Nosso Lar e A Vida Continua, que fala sobre esse assunto, e em A Vida Continua tem um trecho que fala exatamente sobre esse instituto que fica na colônia Nosso Lar. Vamos falar agora sobre o celibato. O celibato, do latim calibatus, que significa não casado. Na sua definição literal, é uma pessoa que se mantém solteira, podendo manter relações sexuais. Logo, não precisa se manter casto. No entanto, o termo é popularmente usado para descrever uma pessoa que escolhe abster-se de atividades sexuais. Celibato pelo motivo certo. O celibato, quando decidido por motivos religiosos ou beneméritos, mediante juramento ou voto sagrado, e, sendo seu propósito o de consagrar e servir a coletividade, eleva o homem acima de sua condição material. É um ato meritório perante as leis divinas. Contudo, quando o celibato é um ato voluntário, tendo como finalidade a fuga das responsabilidades
que a constituição familiar exige, não pode ser considerado um estado ideal. A união livre e casual dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. Agora vou deixar uma mensagem psicografada por José Raul Teixeira no livro Entre o Bem e o Mal, no capítulo 20, para vocês refletirem. Evite a lamentação, uma vez que ela nada lhe auxiliará. Não diminuirá o peso da sua cruz, nem dispensará as nuvens que estejam toldando, porventura, os seus horizontes. Casamentos afins são aqueles formados por parceiros simpáticos afins, onde há uma verdadeira afeição de alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas, pouco comum na Terra. Como um exemplo de casamentos transcendentes, temos em 6/2/1832, casamento do professor Rivial com Amélie Gabrielle Baudet. São casamentos afins entre almas enobrecidas, que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Temos também casamentos acidentais. São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedece apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Ou seja, são aqueles que ainda são muito ligados à matéria e se preocupam com a beleza externa, esquecendo da beleza interna da alma de cada um. Temos também casamentos acidentais. São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Esses casamentos ainda são das pessoas que são muito ligados ao plano material, ou seja, se preocupam com a beleza externa em vez de se preocupar com a beleza interna, ou seja, a beleza da alma de cada ser. Outro tipo de casamento é os sacrificais. São aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um exemplo disso é o rei do Butão, que casou-se com uma plebeia. Outro tipo de casamento são os provacionais. São uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntas para pacificarem as consequências ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. É o tipo de casamento mais comum existente no planeta Terra. Então, por isso que às vezes no casamento acontecem brigas, discórdias, ou seja, porque são almas que se comprometeram a ficar juntas para pegar e apagar erros que cometeram no passado. Ou seja, um cometeu algo contra o outro. Então estão juntos aqui para caminhar nessa seara do Mestre Jesus. Poligamia. A abolição da prática poligâmica marca o progresso social, pois a monogamia é a união que proporciona aos cônjuges a oportunidade de se conhecerem afetivamente e se elevarem moralmente através dos princípios de amor, fraternidade, respeito, constituindo a união ideal do raciocínio e do sentimento entre as almas eleitas. Poligamia
vem do grego, muitos matrimônios no reino animal. A poligamia se refere à relação onde os animais mantêm mais de um vínculo sexual no período de reprodução. Nos humanos, a poligamia é um tipo de relacionamento amoroso e sexual entre mais de duas pessoas por um período significativo de tempo ou por toda a vida. A poligamia é um costume introduzido em certa época por motivos econômicos. O aumento de braços para o trabalho gratuito nos clãs já não se justifica. É verdade que ainda se mantém nas populações muçulmanas do norte da África e em parte da Ásia, pela predominância do apetite carnal sobre o senso moral dos homens ricos, mas tende a desaparecer com o aperfeiçoamento das instituições. A união estável. Nossa legislação, bem como a maioria dos outros países, permite a separação dos casais, através do desquite ou divórcio. As leis humanas vão se modificando, procurando acompanhar o progresso da civilização. A doutrina espírita concorda com essa posição, ponderando que é preferível a separação oficializada, mesmo porque, nesses casos, a separação já é um fato consumado. Lembramos que o fato de uma separação em uma encarnação não quer dizer que os espíritos deixarão de ter aquele compromisso, pois em outra oportunidade virão juntos para resgatar o que não conseguiram nessa. O espírita, conhecedor das leis de Deus, que são misericordiosas, porém justas, deve esforçar-se ao máximo para manter a união estável, evitando o rompimento. Deus definiu da seguinte forma: o casamento é monogâmico. Forçoso concluir, então, ser o casamento monogâmico, o instituto que melhor satisfaz os planos de Deus, no sentido de preparar a família para uma convivência de paz, alegria e fraternidade, estado esse que há de se estender no futuro à humanidade inteira. Agora, para fechar a aula de hoje, vou deixar um trecho do Evangelho de Marcos. Deus ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. Como é um casamento acidental? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado.
Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.